explicasse para quem não é da área o que é a bruxaria natural. Falar sobre bruxaria natural, não tem como eu não falar sobre magia natural, né? A gente fala muito... Tem pessoas que já entram na parte de bruxaria, né? Quando a gente fala em paganismo é uma coisa muito múltipla, né? Vai ter uma mistura histórica, antropológica, política, sociológica. Tem tantas questões envolvendo a evolução do paganismo para ter as vertentes. Até a própria bruxaria também tem vertentes. Eu estou falando de bruxaria natural. Bruxaria natural ela é uma base das bruxarias. Por quê? Que aí é a hora que eu vou falar para vocês, né? Que quando vocês pensam em magia, o que vem na cabeça de vocês, né? Eu abri uma enquete ontem na Soleo, inclusive eu perguntei para as pessoas naturalmente, me falam o que vem na cabeça de vocês quando se fala em bruxaria. Teve gente que falou que é conhecimento, teve gente que falou que é arte de ser bruxa, teve uma pessoa que chegou muito perto, né? Que falou assim, bruxaria é acreditar em tudo, em todos os elementos, se conectar com o seu eu superior. E é toda essa mistura. Quando a gente fala em magia natural, a gente fala em energia universal. É uma energia que você não toca, que você não vê, mas que existe uma questão alquímica de elementos, de situações. É um tempo que não tem como você aprender a manipular as energias do universo, né? Isso, exatamente. Então, tudo tem uma força natural. É uma força natural que você trabalha. A bruxaria, ela é justamente a arte de você trabalhar os elementos da natureza. A gente tem os elementos principais, né? Que inclusive tem o pentagrama, né? Que os bruxos, alguns pagões usam também, às vezes não são só bruxas, que aqui simboliza o quê? O ar, a terra, o fogo e o ar. E tem o éter. O éter ele é como se fosse o espírito, ele é a união desses elementos. E os bruxos, inclusive, usam com o círculo porque ele fecha esses elementos para te proteger. Perfeito. Tem outros tipos de materiais, mas a base de elementos universais se trata dos 5 elementos, né? Perfeito. Então, a magia natural, ela é essa base. É intenção. Eu vou colocar uma intenção para, na arte da bruxaria, eu trabalhar as alquimias e gerar o que eu preciso para mim, né? Perfeito. Tem gente que faz... Tem pessoas que usam a bruxaria para si, para uma cura, para ensinar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Aí vai entrar também numa questão de ética, aí fica para um outro momento. Isso é super importante, né? Essa questão da ética, né? E quando a gente fala em contexto histórico, eu nem vou chegar tanto nessa parte, né? Porque existe um estudo todo em cima. A gente sabe que a bruxaria ela tem uma ligação com o sagrado feminino. A gente está falando de inícios dos tempos, estamos falando de milênios atrás. Milênios atrás, a humanidade estava se organizando como sociedade ainda. Eu estou falando de povos primitivos. Então, da Mãe Gaia. O ser humano, ele seguiu esse pensamento pagão. Tem gente que talvez condene isso que eu estou falando, mas isso é uma questão histórica. Se você pegar estudo de antropológico, você vai ver aquelas inscrições em pedra que eles faziam. Eram sempre referências à natureza. E tinha muito presente a figura feminina, porque o ventre, o que gera vida, o que cria algo novo, né? Então, o feminino está sempre ligado com a criação. Só que, resumidamente, tá? Vou falar resumidamente. Essas crenças foram se propagando até chegar aos povos mais evoluídos, né? Quando está a sociedade, começaram a combater esse sagrado feminino. Foi começando com as religiões patriarcais. E as religiões patriarcais começaram a derrubar o sagrado feminino, a figura feminina. Então, se você for pesquisar, né, a bruxaria, desde lá do começo, o paganismo, né, se você acredita em forças da natureza e personifica ela em deuses, né? A grande deusa que nós falamos dentro da bruxaria, ela é justamente a que cria tudo, a que cria a vida. Nós somos deuses, nós somos a figura da deusa. Eu acredito numa energia feminina e masculina. Então, para mim, Deus e Deus é uma energia só. Né, uma energia unida. É o equilíbrio. É um equilíbrio, exatamente.
Só que quando você pesa religiões onde são patriarcais, você está derrubando um lado essencial da humanidade, né? Não existe um sem o outro. Tudo tem que ter, a gente tem um equilíbrio feminino e masculino, não temos essas energias. Sim. Então, a bruxaria ela passou por vários processos, né? A gente sabe de Inquisição, que na Idade Média foi enfim, né? As pessoas que viviam numa cultura campestre, por isso que fala, pagão, que quer dizer? Camponês, né? Então, uma cultura camponesa, uma cultura rural, é o que eles viam. Então, eles celebravam sabás, que os sabás nada mais é do que as mudanças climáticas, a gente tem as mudanças de estações, porque eles viviam de colheita. Era agro, né? A coisa... Inclusive, se me permite, a gente sabe que muito das celebrações que nós temos hoje em dia, como o Natal, e várias outras comemorações religiosas, elas são originalmente do paganismo. Eram celebrações pagãs. Exatamente. E a igreja utilizou já essas datas, sabendo da força dessas datas, e transformou, se apropriou, né? Exatamente, existe uma apropriação cultural. Eu falei para vocês que estão assistindo, o paganismo, ele já vem desde o início dos tempos. O paganismo é o quê? A cultura do camponês, é a pessoa que está observando a natureza. Então, com as religiões patriarcais, tudo que é feminino começa a ser demonizado. Então, na Idade Média, começam as perseguições, e não foram só as mulheres, foram todas as pessoas que cultuavam a natureza de alguma maneira. Então, por exemplo, a gente tem o Beltane. O Beltane é a festividade ali do fervo do verão, né? As pessoas, elas, na primavera, na primavera, não é no verão, elas estão ali em alto fervor, né? Elas estão comemorando a abundância da natureza, né? São as frutas brotando, a natureza, ela está em festa. Então, eles começaram a pegar essas... Para barrar o paganismo, eles começaram a se apropriar. Então, aos poucos, eles começaram a pegar essas festas e substituir. Então, eles pegavam a mesma data, faziam outro tipo de festividade, colocavam outro tipo de nome. Eles são muito inteligentes, né? Porque, em vez de combater, eles se apropriaram daquilo que já existia, né? Na verdade, eu vou usar uma palavra meio séria, eles foram malignos mesmo, porque eles meio que forçaram a cultura nas pessoas. É a mesma coisa que eu chegar na sua casa e falar assim, Ed, para com a astrologia, se você não parar, já estou te avisando, você vai ser preso. E ainda tem país, por exemplo, na Inglaterra, as mulheres, elas eram... não eram só mulheres, tá? Eram idosos, tinha outros tipos de pessoas, mas aí tem uma questão política aí. Mas eles eram enforcados, eles não eram queimados, eles eram tratados como um criminoso civil. Então, era enforcado em praça pública. Mas na Europa, no geral, as pessoas eram queimadas em praça pública, sabe? Então, assim, era uma estratégia política também. Por quê? Porque essas pessoas eram um custo para o governo. Elas não estavam dando frutos para a coroa, né? Então, você pega uma mulher que é viúva, uma mulher que é solteira, ou é mãe solteira, ou é uma pessoa idosa. Então, essas pessoas que estavam numa situação que não estavam abastecendo a coroa, essas pessoas eram taxadas como bruxas. Então, antes de você me dar gasto, eu vou eliminar você. É muito cruel isso. Mas, enfim, foi passando o tempo, teve essa Inquisição, fato horrível. Aí chegou o Iluminismo, né? Quando chegou o Iluminismo, século XVIII, o que aconteceu? A ciência predominou. Então, eu falei assim, peraí, não existe nada de astrologia, nada de bruxaria, não vou falar de paganismo, isso aí é uma bobagem, é a ciência que vale. Aí foi a hora que as perseguições, elas começaram a parar. Uma hora começou a parar isso, até que virou, sabe o quê? Virou uma chacota. Por isso que... né? O descrédito, a técnica mudou, né? Exatamente. Então, eles começaram a pegar essas pessoas, começaram a caracterizar, criaram histórias, que a bruxa era isso, virou uma coisa cômica, né? Aí foi adormecendo, né? Essa questão da bruxaria foi adormecendo, até ir passando. Aí a gente vai lá para a década de 50, por exemplo, né? Que eu esqueci o nome dele, é o Gardner. Ele é considerado o pai da Wicca. Ele resgatou
resgatou inscrições antigas de antigo paganismo, reconstruiu e criou a Wicca. Certo. A Wicca, lembra que eu falei das vertentes da bruxaria? Sim. A Wicca é uma religião. Tá. Ela é uma religião, ela tem uma doutrina. Então, por isso que eu falei que tem vertentes, né? Da mesma forma que o cristianismo, né? A gente pega um cristão que tem várias vertentes, Sim. a mesma coisa a bruxaria, ela também tem vertentes. Por exemplo, eu sou bruxa natural. A bruxa natural, gente, ela não segue um panteão, tá? Não necessariamente ela tem um deus em casa a representar uma adoração, é simplesmente a natureza, é celebrar a natureza. Os elementos, né? Exatamente. As árvores, as flores, a terra, o ar. Trabalhar as alquimias, né? Eu faço os feitiços, os rituais, eu celebro sabás. Aí a gente tem a bruxa pagã. A bruxaria pagã já é diferente, eles cultuam alguns panteões. Existem, por exemplo, filhas de Hécate. Tem o pessoal que já é dos deuses nórdicos. Quando você fala panteões, você está falando de deuses, é isso? Isso, a gente está falando de... Ah, é verdade. Desculpa, gente, tem que falar toda essa parte, né? Eu sei porque na astrologia a gente também tem um vocabulário muito específico que quem é de fora às vezes não entende, né? Não, então, mas a gente tem uma multiplicidade de crenças no mundo, né? Então, dentro do contexto histórico da evolução da civilização, todas as crenças foram construídas em determinada cultura, em determinada época. Só que como o paganismo ele pega várias vertentes, você vai usar uma base, vamos dizer assim, de magia natural, e de lá você vai utilizar as suas rezas. A diferença é que, por exemplo, na bruxaria a gente fala que a deusa ela é uma só. Todas as deusas que você vê, deusa do amor, deusa das águas, deusa da guerra, todas as deusas elas são facetas da mesma deusa. Perfeito. Né? É como a gente fala assim, Deus em todas as religiões tem um nome, mas é uma força maior, que se acredita na maior parte dela, só mudar o nome. O nome, então, a energia é a mesma. Quando eu falo em panteão, eu falo justamente sobre isso. As pessoas seguem alguma deusa, algum deus específico. Perfeito. E aí usam covens, né? Eles se reúnem em covens. O coven tem o quê? Tem as pessoas, tem o sacerdote. A Wicca já é mais estruturada nisso. A bruxaria natural, eu vejo mais as bruxas compartilharem conhecimento, mas não é necessário você fazer parte de um coven. É escolha sua. O coven, só para o pessoal entender, o coven seria como um grupo, né? Isso. Que pertence normalmente a um local, né? Vou te explicar então por conta disso, né? Lembra que eu falei da multiplicidade de crenças? As pessoas elas se reúnem para gerar uma energia maior, porque quando você faz um ritual compartilhado, aquela energia ela se amplifica, concorda? Sim. Então os covens, eles existem justamente para as pessoas praticarem a magia, né, as suas bruxarias, né? Mas também para elas aprenderem. Isso, a Shirley, minha irmã, inclusive, falou agora, similar a uma comunidade, é uma comunidade. É onde você troca experiências, onde as pessoas se apoiam, elas se acolhem. Perfeito. A diferença é que na Wicca existe um sacerdote, né? Tem categorias lá dentro e ele já tem uma vertente diferente. A gente já fala de... Quando eu falar neopaganismo, né? A gente vai entrar lá na Wicca, que já é essa organização, é uma doutrina, né? Mas, enfim... Agora, em questão de bruxaria, não importa qual bruxaria você se encaixar, né? Inclusive, eu vou falar uma outra que é eclética, né? Na bruxaria eclética, é como se fosse uma bruxaria natural, que você não cultua exatamente um deus, mas a pessoa ela tem uma religião. Então, por exemplo, tem bruxas que são bandistas, tem bruxas que são espíritas, bruxas que são budistas. Então, você vai ter várias misturas de crenças que elas se agregam. Aí entra no que eu falei. Se eu acredito que Deus e a Deus é uma unicidade, não importa qual crença ela for. Ela só muda o nome, né? Enfim, então cada um tem suas crenças. Umas são mais engessadas, outras não. Eu procuro acreditar o seguinte, Ed, ninguém é dono da razão. A verdade cada um tem um conceito de verdade. Né? A bruxaria, porque eu falei, ela é uma mistura de história, de antropologia, de política, psicologia, porque a gente está falando também da formação e evolução de mente também do ser humano. Porque as crenças começam aqui, né?
Não, e você falou lá no começo uma coisa que é muito importante, que é uma das coisas básicas que você aprende quando você estuda magia, e como eu te disse, eu fiz o curso dentro da astrologia, mas magia é magia, né? Você aprende que, claro, existem os símbolos, existem os materiais, os elementos, e eles vão facilitar, e a gente até fala, ancorar, trazer essa energia para aquele objeto ou para aquela... Mas o mais importante de tudo é a intenção. A intenção porque eu não preciso ter nada, mas se eu mando um pensamento negativo para você, é muito forte. Exatamente. Ou positivo da mesma maneira. Por isso que pessoas, às vezes, se curam através de rezas ou através de correntes. Sua própria fé. Mas é sua própria fé mesmo. A magia eu enxergo como uma forma de fé também, é uma manifestação. A magia ela se manifesta de várias maneiras. Sim. E tudo começa no seu pensamento. Se você emanar esse pensamento com uma emoção, aquilo já virou um registro. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, assim, a bruxaria... o movimento dos pensamentos. A gente tem que tomar cuidado com os pensamentos. A gente não para pensar muito nisso, né? Na correria do dia a dia. Mas é uma coisa, né? Existem crenças limitantes. Aí a gente vai falar de questão energética, né? De heranças energéticas que a gente carrega de família, ancestralidade. Eu gosto muito dessa parte espiritualista, porque é o que eu acredito, né? Nenhuma verdade é verdadeira, vamos dizer assim, nenhuma verdade é absoluta. Nós ainda estamos em fase de evolução. O ser humano está aqui por algum motivo, e todos nós temos nosso propósito de vida. E o importante também, gente, é vocês praticarem no dia a dia. Se você não quer ser bruxo ou quer conhecer um pouco a mais, depois eu vou passar referências para vocês. Mas vocês, até numa alimentação, você está fazendo um alimento, cada erva que você coloca, o tempero que você coloca, a forma que você mexe a comida, que você está pensando, que você está cantando. Que você está naquele momento, né? Exato, você já está emanando. Imagina você fazer uma comida com ódio de alguém. Aquela comida vai fazer mal, entendeu? Vai. Por quê? Porque tudo é energia. Então, por exemplo, se você quer trazer um pouco da energia natural para você, tenha plantas em casa, tem cristais, você pode também acender incenso, por exemplo. O incenso ele traz energia do fogo e do ar também. Então, para você trazer um pouco de energia para você, você não precisa estar no meio do campo, porque tem pessoas que criam essa ideia também. Não, eu preciso fazer uma ritualística, eu tenho que estar com a roupa certa, com a ferramenta certa. Não, as bruxas, elas têm, dentro da bruxaria, você tem sim os instrumentos mágicos, tudo tem um sentido, mas calma, gente, é uma construção. Vai trabalhando com o que você tem. Então, por exemplo, as bruxas, elas trabalham muito com as luas. Lembra que eu falei a gente fala dos elementos, a gente fala das mudanças da natureza. É a hora que também a gente trabalha esses elementos dentro do que a natureza oferece. Então, por exemplo, dentro da minha casa, eu tenho como usar o elemento fogo, tenho como trazer o elemento ar, o elemento água. Então, você não necessariamente precisa sair do seu ambiente para você se proteger, para você se cuidar. E a gente usa as luas, usa a lua dia da semana, cada dia da semana tem um propósito, uma energia diferente. Eu sou uma bruxa que eu falo que mulheres naturalmente são cíclicas. Nós somos cíclicas, o ser humano em si é cíclico, né? A vida é cíclica. Então, a gente, inclusive na astrologia, se usam as luas para a gente tratar algumas coisas no mapa astral, não é mesmo? Isso eu aprendi como astróloga. Não, e tem a questão das luas, da própria energia da lua, por exemplo, uma lua minguante é final de ciclo. Sim. Né? Uma lua nova é início de ciclo. Lua crescente é para expandir, né? Então, quando você pega uma parte do seu mapa ali que está, às vezes, com problema na área financeira, você já sabe que você tem que trabalhar signos de terra na lua crescente, na lua nova. Por quê? Porque você vai usar a natureza de todas as formas. A energia que emana. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Mari é cabeleireira. Se a pessoa quer que o cabelo cresça rápido, ele tem que ir numa lua crescente. Exatamente. Né? Agora, se ela não quer, se a pessoa não quer que demore para crescer, que não cresça muito
muito rápido, vai num período de lua minguante e vai crescer menos, né? Exatamente. E ó, aqui falou aqui, inclusive, ó, que uma bruxa natural não se limita podendo seguir o que acredita ser melhor para si. Sim, sim, verdade. Exatamente, sabe? Tudo, gente, a energia, ela tá dentro da gente. Nós somos representação de Deus, né? De Deus e da deusa. É uma unicidade. Então, assim, por isso que falam que a resposta está dentro de nós, né? Quando você fala com um psicólogo, eles usam sempre essa fala. As pessoas que trabalham com energética, né? Com cura energética, sempre fala, a cura está dentro de nós. Você usa o mecanismo que você achar melhor. É tão importante, né, Sheila? Exatamente. Lembra que eu falei no começo que eu fiz uma caixinha de perguntas? Teve uma pessoa que falou conhecimento. Ele falou a base de tudo. Então, se você não se limitar ao que você só está vendo ou só o que você conhece, você tende a expandir muito mais, né? Sim. No caso da bruxaria, a diferença é que você vai trazer a consagração da natureza, né? Dos elementos, mas você pode expandir isso para uma coisa muito maior. Né? A gente não, existe o planeta Terra, Ed, mas não é só o planeta Terra. A gente está dentro de um centro de universo ali que está muito vasto, sabe? Eu queria que você falasse um pouco, para quem tem interesse, mencionasse os livros, né? Que eu sei que você já separou. E assim, alguém que tem interesse em iniciar na bruxaria natural, o que você recomendaria? Ah, sim, Ed, olha. Eu vou citar 3 livros para vocês. Aí tem um livro História da Bruxaria. É do Jeffrey Russell e ele está na editora Aleph. Tá? Ele é linda a capa do livro. Esse livro ele é rico na história desde o começo do paganismo e todo o processo que foi feito da bruxaria até ficar aquela queda, todo mundo, né? Ou fica quieto ou morre, né? E na parte de banalização e a volta do neopaganismo. E assim vai. Esse livro ele é muito rico. Ele conta todo esse processo. O outro livro chama A Bruxa Natural, da Aaron Hitchcock. Ó, tá aqui na minha mão. Esse aqui é da editora Darkside. Ele tem uma edição linda, gente. Depois vocês dão uma procurada, tá? Para que ele é uma base de bruxaria natural. Então é o que eu falei. Sendo uma bruxa urbana ou uma bruxa de interior, não importa qual contexto que o bruxo ou bruxa. Quando eu falo bruxa, tá, gente? É bruxa e bruxo, tá? Não tem nada de gênero. Vamos aprender. Energia não tem gênero, né? Então, humano é humano. Todos somos bem-vindos na magia, no universo, na natureza. Então, esse livro ele vai falar uma base para vocês sobre bruxaria natural e aplicações no dia a dia também, tá bom? E um outro para vocês se aprofundarem mais na bruxaria, se vocês quiserem entrar numa parte ritualística. Em outro conceito, eu vou indicar para vocês a Dança Cósmica das Feiticeiras. É da Star Rock. Tá? Ele foi reeditado pela editora Pensamento, tá muito lindo esse livro, ele é incrível, gente. Ali tem comemoração de sabás, tem os elementos, tem os instrumentos mágicos, a parte ritualística. Então, assim, vocês vão gostar muito desse livro. Assim, ó, você comentou, pelo que você falou nessa ordem, o primeiro, a história, que é importante você saber a origem, depois a base, né? Isso. Como a coisa funciona, e daí você se interessando, se aprofundar. Exato. Ordem, né? A Star Rock, ela é uma bruxa muito poderosa, ela é muito famosa. Inclusive, a parte política é que ela foi uma das pessoas que engajou a luta do feminismo. Então, além dela ser bruxa, de lutar pelas crenças dela, ela também foi uma das bruxas precursoras do feminismo, também foi lá, né, instituindo, política, né? Isso, a questão política, ela anda sempre de braços dados com as culturas e com as crenças. A gente já sabe quanto religião foi usada como instrumento, né, para a dominação da população. Mas, enfim. Então, vou dar umas dicas, né? Eu vou só ensinar rapidinho para vocês. Gente, são coisas muito simples, sabe? Até um sabonete de erva doce que vocês compram para tomar um banho relaxante. É maravilhoso. Eu indico muito também, gente, todo começo de mês, né? O Ed aqui sabe que tem base de numerologia, você sabe, né? Dia 1º, né? Dia 1º do mês. A gente sopra a canela na entrada de casa.
mentalizando uma prosperidade entrando na nossa vida, naquele mês, que aquele mês vai ser próspero, abundante. Então, todo dia 1º do mês é normal, tá? É muito comum dos pagãos a gente ir lá e soprar a canela. É algo simples. Imagina que você está explicando para uma criança, tá? Porque tem gente que não é da área. Então, você joga o pó, a canela em pó na mão e assopra, é isso? Vocês colocam, então, pelo menos, pode colocar uma colher de sopa de canela em pó na mão predominante, tá? Pode ser a mão que você escreve, é a mão mais ativa. E ali você fica de frente para a porta da sua casa e você sopra essa canela. Você pode soprar várias vezes. Isso, sentido para dentro. É um ritual que é feito todo mês, porque é um ritual já para a entrada do mês. A intenção, certo? A intenção exatamente. Isso é princípio para trabalhar a bruxaria natural, gente. Sem intenção, verdadeiras intenções, não vai funcionar. Nenhuma crença vai funcionar, na verdade. Não, nenhuma oração. Nem oração. Você orar. E aí, só para falar para você nem fala direito. Exatamente, é por isso. Não está pensando em nada, acender por acender não vai adiantar nada. Não vai ter efeito nenhum, resumindo. Pode vir até um efeito pior. Sim. Né? Sim, exatamente. Mas enfim, depois que vocês fizerem esse ritual, gente, vocês fazem o agradecimento com a oração de vocês, as palavras que forem do coração de vocês, sejam lá quais forem as crenças. Isso indifere de crença. E aí você entra na sua casa. Aí você pensa assim, não, vou ter que deixar essa canela a noite toda aqui, o dia inteiro. Não, gente, calma. Terminou o ritual, você dá o agradecimento. Pronto, pode passar seu pano, sua vassoura. Não vai expor seus bichinhos em casa, por favor, porque canela não pode para gato, cachorro, né? Então, vamos tomar cuidado com essas coisinhas também. Mas são coisas simples. Até um banho, quando você faz um banho, você pode acender uma vela. Uma coisa importante, só que eu quero falar de vela, gente, tomem cuidado com a questão espiritual. A chama da vela, ela atrai espíritos, principalmente espíritos obsessores, que estão num plano, que estão ali presos em vícios, eles não conseguem sair do plano. Então, esse acender a vela tem que ter uma intenção também. Estou acendendo essa vela para a chama de minha iluminação. Que seja maravilhoso esse ritual que eu vou fazer agora. Então, assim, precisa tudo ter intenção. E o fogo, ele é transformador, ele é transmutador, ele é um elemento muito poderoso. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Tem um rapaz aqui que falou que sopraria canela em pó, mas ele é alérgico. Mas você pode fazer um outro tipo de ritual também. Você pode pegar grãos, colocar canela, pau de canela, moedas. E se você vai fazer um potinho mesmo de vidro, põe suas intenções. O bom é que esse potinho, gente, vocês podem fazer na casa de vocês, por exemplo, arroz, que é uma coisa que todo mundo tem. Sim. Pega um potinho, coloca arroz. Geralmente a gente coloca 13 cravinhos, que o cravo e a canela é proteção e abertura de caminhos. Então, os dois fazem um trabalho mútuo ali, né? Então, a pessoa pode colocar moedas, que é para simbolizar o quê? O material. A gente não está só no plano espiritual, a gente tem o plano material. Sim. E aí você faz esse ritual, faz as suas orações, você pode fazer todo dia, viu? Você que falou assim. Você pode colocar, por exemplo, no seu altar ou no lugar onde você normalmente tem seus cristais. Você pode fazer lá e deixar lá. Pode. Se a pessoa não tem, foi como eu falei, né, Ed? Aqui a gente está falando sobre bruxaria natural, mas às vezes a pessoa quer introduzir, ela não tem tudo. Porque tem gente que acha que para praticar bruxaria você tem que ter tudo. Não, gente, vai pelas coisas simples. O que eu falei agora é coisas que vocês têm na casa de vocês. Então, coloca, por exemplo, num ambiente próximo à entrada de casa. Toda vez que você passar, vai sair para trabalhar, abre aquele potinho, fecha os seus olhos, mentaliza. Que meu dia seja próspero, que eu tenha muita prosperidade. Intenciona. Tudo que é intenção faz bem, né? E a gente atrai. Mas, uma coisa muito importante, gente. Se não acontecer as coisas que vocês precisam, que vocês desejam, não, às vezes não é por conta de intenção. Que fique claro, às vezes a pessoa ela tem intenção. Mas o tempo superior, né, de outros níveis superior, não é o mesmo que é o nosso. Então, a gente tem que entender que existe um tempo de aprendizado também, para as coisas acontecerem. O tempo do universo é diferente do nosso terreno humano, né? Então, vamos ter paciência. Às vezes, a gente não está num nível ainda
para alcançar aquilo que a gente quer. A gente está em processo para receber aqui. Então tem que ter paciência, não desistam, tá? Uhum. Na hora que assoprar a canela, a Sheila sugeriu que ela fala: quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar. Perfeito! Não, mas é isso mesmo, Ed.